Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 68 do Política que Interessa, onde, um bocadinho numa antevisão ao que será na próxima semana, e vamos abordar isso no fim do episódio, vou abordar os candidatos já confirmados às presidenciais de janeiro. Venham comigo. Começamos pelos dois nomes que têm dominado o debate, André Ventura e o ex-almirante Gouveia Melo. Estes dois candidatos surgem, obviamente, num contexto em que as pessoas estão claramente fartas dos políticos tradicionais. Não é por acaso que os mesmos estão a ter tanta visibilidade. O Ventura é aquele típico candidato que personifica o Chega. É o rosto da voz, o símbolo do partido. As pessoas não votam apenas no Chega, votam essencialmente no André Ventura. E isso é uma vantagem enorme numa eleição presidencial, onde o carisma pessoal conta muito. Capitaliza claramente o descontentamento, o sentimento antissistema e o querer ser o candidato do futuro. Ele tem um discurso forte, identitário e sabe mobilizar quem se sente desiludido com o país claramente. E não é só nas autárquicas que isso se referiu. A presença dele puxa claramente o partido para outra dimensão e agora quer levar isso até Belém. No outro lado temos o Almirante Gouveia Melo. Vem claramente fora da política e isso para muitos é um trunfo. As pessoas olham para ele e veem alguém que não está relacionado, não está embrulhado na política tradicional. É obviamente visto como alguém que traz ordem, disciplina, alguém que foi eficaz numa missão que teve, na saúde pública com o Covid. Posiciona-se como um candidato que não é nem de esquerda nem de direita, já aqui falei, já aqui critiquei essa postura, tenta assim captar o maior eleitorado possível. Mas na minha opinião, é um problema. Eu não acho que o Gouveia Melo seja a solução. Não tem nenhum tipo de experiência política, como sabemos, não sabe jogar este jogo político que é preciso para Presidente da República e está a aproveitar-se do descontentamento geral para se conseguir posicionar como uma alternativa. Mas isso não quer dizer que o mesmo esteja pronto para ser efetivamente o Presidente da República. Na minha opinião, não passa apenas de um paraquedista na política e isso é bastante perigoso. Falaremos agora de outros candidatos que também entram no jogo. Temos o Luís Marques Mendes, do PSD, e António José Seguro, do Partido Socialista. Estes são os candidatos mais institucionais, os políticos à moda antiga. Estes vão disputar aquele eleitorado mais moderado, aquele eleitorado de centro que quer estabilidade e experiência. Luís Marques Mendes vem com o apoio claro do PSD e tem toda aquela imagem de político experiente que já esteve em vários governos e conhece bem os mundos do poder. Já António José Seguro, por outro lado, é um rosto do Partido Socialista mais moderado, alguém que se apresenta como um unificador, um político sério que quer unir em vez de dividir o partido. Depois temos Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Tenta claramente revitalizar um partido que está em extinção. O Bloco não está claramente no seu melhor momento e Catarina Martins quer tentar recuperar, sendo uma figura importante do partido, alguma voz. Também temos António Filipe, do PCP, que representa a tradição comunista, tentando segurar aquele eleitorado fiel mais à esquerda, aquele ainda que acredita nos valores clássicos do partido. E não nos podemos esquecer, nota especial para Coutinho de Figueiredo, que é um candidato muito interessante neste cenário. Representa a iniciativa liberal, obviamente, e traz um discurso de modernização, de liberdade económica e de reformas liberais. Fala para os jovens, para os empreendedores e para quem quer um Portugal mais dinâmico e menos dependente do Estado. E o Cotrim tem claramente uma abordagem muito clara. Não quer ser só o candidato da iniciativa liberal, quer ser um candidato que fala para além da bolha liberal que tem criado dificuldades para o crescimento do partido. Quer trazer um discurso de renovação, de um Portugal mais aberto e mais inovador. E é isso que é interessante, porque tenta ocupar um espaço que não é nem o da direita populista, nem de um centrismo clássico mais à direita. O cenário político que Portugal atravessa vai ser bastante interessante analisar até às presidenciais de 2026. De um lado, André Ventura, o candidato da ruptura do discurso identitário, populista e direto que se alimenta do descontentamento e procura transformar isso
em força política. Do outro temos Gouveia e Mel, o outsider que aposta na imagem de ordem e estabilidade, mas que, na minha opinião, não tem nenhum tipo de experiência política necessária para ocupar o cargo super importante que é o da Presidência da República. Depois temos os candidatos institucionais, Marcos Mendes, António José Seguro, que representam um centro clássico moderado e a lógica tradicional de PS-PSD. É um discurso previsível, mais técnico, mais presidencialista, no sentido clássico. Estes os dois vão disputar aquele eleitorado que quer a segurança, a estabilidade e previsibilidade. Na esquerda, a Catarina Martins e o António Filipe representam dois caminhos bastante diferentes. Uma esquerda alternativa, mais combativa e progressista, no caso do Bloco, e uma esquerda comunista tradicional, no caso do PCP. Nenhum deles parte como favorito, mas ambos têm eleitorados fiéis capazes de fazer a diferença numa primeira volta bastante fragmentada. E no campo liberal, João Coutinho de Figueiredo representa, como já disse, uma proposta reformista e modernizadora, quer falar de economia, inovação, liberdade individual e conseguir abrir a discussão para um Portugal mais liberal. Ao contrário de Ventura ou de Gouveia e Melo, este aposta menos na emoção e mais num discurso programático, político, técnico, de conhecimento e não tanto na retórica populista de quem se quer aproveitar do descontamento dos portugueses e no outro lado, de Gouveia e Melo, de quem não se quer aproveitar da pouca confiança nas instituições políticas e nos políticos e quer aparecer como um não político outsider capaz de mudar Portugal. No fundo, o que temos aqui são três blocos bem definidos. Um bloco populista e identitário liderado por André Ventura, um bloco mais institucional com Mendes e Seguro e um conjunto de candidaturas mais alternativas comuns vindas da esquerda e do liberalismo com Catarina e Cotrim e António. E é neste contexto que Gouveia e Mel tenta ser tudo ao mesmo tempo. Institucional sem ser político, moderado mas polarizador, independente mas inevitavelmente com bastantes apoios. E é por isso que a sua candidatura, apesar da força mediática, levanta tantas dúvidas. Pelo menos para mim. Isto tudo não pode significar uma coisa muito simples. Estas eleições dificilmente se vão resolver à primeira volta. A fragmentação é enorme e mais do que nunca vai contar a capacidade de cada candidato de falar para além da sua bolha, tal como Cotrim. Ventura tem uma base bastante mobilizada, mas tem dificuldades em conseguir crescer de fora dela. Gouveia e Mel com um capitalismo mais simbólico, mas falta-lhe estrutura política. Os candidatos institucionais têm uma rede, mas enfrentam claro desgaste. E os alternativos, com ideias mais fortes, mais eleitorados limitados. Por isso, a pergunta que vai pairar ao longo desta campanha é: que tipo de presidente é que os portugueses querem? Um presidente que desafia o sistema ou um que estabiliza? Ou até alguém que apresenta como uma alternativa fora dos partidos tradicionais? Deixa-me a tua opinião nos comentários, estou bastante curioso. E para terminar, não podia deixar de referir o falecimento de Francisco Pinto Balsemão. Foi jornalista, fundador do PSD, do Expresso e da SIC, antigo primeiro-ministro e figura central na construção da democracia portuguesa. Balsemão foi, acima de tudo, um defensor da liberdade. Deixou claramente uma marca profunda no jornalismo e na política nacional e o seu legado será sempre lembrado como o de alguém que acreditou que Portugal poderia e devia ser mais livre. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, um episódio onde introduzi o tema presidenciais. E porquê? Porque a meio da próxima semana vou ter uma breve conversa que vou partilhar com vocês nas minhas redes sociais, que deixa aqui o arroba, com um dos candidatos à presidência da República e no fim de semana, no episódio número 69, vou estar à conversa com Paulo Ventura, da Iniciativa Liberal, sobre o papel do Presidente da República na democracia portuguesa e falaremos obviamente um bocadinho sobre cada candidato. Obrigado por estar desse lado, subscrevam o canal, deixem a vossa opinião nos comentários e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá!